Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e bem a você. Terça-feira, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, depois de Jesus ter saciado as multidões, os discípulos entraram no barco e seguiram à frente para a outra margem. Essa introdução do Evangelho de hoje é a chave para o seu entendimento. Encontramos aqui uma ordem, um imperativo. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Algumas traduções trazem a palavra obriga. Depois que eles aprendem, ou pelo menos deveriam ter aprendido, a grande lição da partilha e da solidariedade para solucionar o problema da miséria e do sofrimento humano, eles têm a obrigação de assumir essa missão se querem, de fato, ser discípulos de Jesus e promover o reino dos céus. Como já vimos em outro momento, entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, assumir sua missão, estar com Ele e não se abater diante das dificuldades. Há uma frase popular para expressar quando as pessoas estão numa mesma situação: estamos todos no mesmo barco. Estar no barco de Jesus significa enfrentar com Ele os desafios, comungar com Ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, obedecem a Jesus e entram no barco. Quando entramos no barco de Jesus, isto é, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos certeza ou convicção da missão, fraquejamos diante das dificuldades. Foi o que aconteceu com os discípulos. No meio da travessia, durante a madrugada, o mar se agita e ameaça afundar o barco.
eles se desesperam, ficam com muito medo, apavorados. O pavor dos discípulos revela a falta de fé e de convicção na presença de Jesus. Embora tivessem assumido sua missão, na hora da dificuldade, sentiram-se abandonados. A mesma coisa acontece conosco. Quantos são os que participam da comunidade, vão à missa, comungam, mas quando surge uma dificuldade na vida se desesperam? Alguns chegam até se afastar da comunidade, mudam de religião ou se revoltam contra Deus, como fizeram os discípulos desse evangelho que se sentiram abandonados. Nesse evangelho, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas do mar significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, a qualquer problema, e quem nele confia, quem tem fé, não tem por que temer. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. O próprio Jesus repreende Pedro, chamando-o de homem fraco na fé. Essa repreensão serve também para nós quando duvidamos dele e fraquejamos. Quando Jesus foi ao encontro deles, eles pensaram que era um fantasma. Será que em nossa vida Jesus também não passa de um fantasma? Nosso comportamento em relação a ele e aos desafios que enfrentamos vai responder esse questionamento. Nas horas de dificuldade, ele faz conosco o mesmo que fez a Pedro. Chama-nos para ir ao seu encontro. Mas nem sempre respondemos a esse chamado. Às vezes até respondemos, mas não temos fé suficiente para chegarmos até ele e começamos a afundar. Porém, quando conseguimos chegar até ele, fazemos a chamada experiência de Deus. É o encontro que nos fortalece, dá convicção, nos coloca novamente no barco e nos conduz firmes na missão. Talvez seja essa fé e essa clareza que esteja faltando em nós, para não desanimarmos nos momentos de dificuldade. Nossa vida de cristãos, de comunidade eclesial, é uma constante travessia. Há períodos de calmaria, mas há também muitos momentos de tempestades. Como estamos enfrentando tudo isso? É importante refletir sobre esses e outros questionamentos que os textos suscitam para nos firmarmos na fé e na esperança e assim chegarmos à terra prometida ou ao menos na outra margem. Deus abençoe você, uma excelente terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.